E aí, Yuri? O que é assim aí? Quê? É, desde ela foi o Tu tá falando ao contrário? Isso. Tem motivo pra isso? Sim. Hoje a gente vai falar de Tenet. Ah, pronto, tá ok. Ele voltou ao normal. E aí, Célico? Eu já te dei oi, mas tudo bem, deixa pra lá. Por que tu tava falando de trás pra frente? Porque essa é a ideia do Tenet, o novo filme do Christopher Nolan. Ah, então a gente vai falar do novo filme do Christopher Nolan. Sim, a gente vai falar do novo filme do Christopher Nolan. Ah, eu adoro o Christopher Nolan. Os 3 filmes que ele fez do Batman com Christian Bale são incríveis. Mas ele também gosta de fazer uns projetos assim, né, que brincam com o conceito de tempo, tipo A Origem, o Interestelar, o Amnésia, e até no Dunkirk ele faz isso também. Perfeito, o cara tá sempre ali, entre o gênero da ação e da ficção científica. E no Tenet isso não é diferente. Sério? Parece promissor, então como é que o Nolan conseguiu brincar com o tempo dessa vez? Ah, eu ainda não disse? É que do meu ponto de vista eu já tinha dito, porque eu tava ao contrário no tempo, né? Então, Quê? deixa pra lá, é bem complicado mesmo essa coisa de ir pra trás no tempo. Bom, aqui no Tenet, o Nolan conta a história de uma tecnologia que inverte o sentido das coisas e das pessoas no tempo. Ao invés delas irem pra frente, elas passam aí ao contrário. Ah, tipo como se eles tivessem rebobinado uma fita VHS, isso? Exato, mas daí eles rebobinam só alguns objetos. Então a bala que volta pra dentro da arma, a água volta pra dentro da mangueira, o carro anda pra trás. E o que acontece com o cocô? Quê? Bom, se a bala volta pra dentro do cano, a água volta pra dentro da mangueira, então o cocô provavelmente ele... Não é? Hã? É tipo, se a pessoa ela vai ao banheiro fazer o número 2, daí passa uma hora e ela é invertida. Quando chegar no ponto, quando ela tá voltando pra trás no tempo em que ela tava no banheiro, não deveria o cocô sair voando e... A não ser que a pessoa deixe pra ir fazer o número 2 depois que ela já tiver invertida. Mas aí também tem um problema completamente novo. É que você vai ter um cocô indo ao contrário dos outros cocô na rede de esgoto. Pra pessoa que tá, tipo, invertida, não vai ter problema nenhum, não vai fazer diferença pra ela. Mas pro pessoal que lida com saneamento básico do município, rapaz, imagina se abrir lá um cano de esgoto e descobrir que tem um totozão indo ao contrário de todo o resto. Tô imaginando. Enfim, me conta, qual é a sinopse do filme? Não, tu tem razão, o que acontece com o cocô? Ah, mas não é importante, o plot do filme deve ser outro, eu imagino. Sim, o plot do filme obviamente é outro, mas agora que tu falou devia ser esse. Um monte de gente ao contrário no tempo, imagina a quantidade de... indo ao contrário no esgoto. Imagina o tamanho do problema. Ah, sim, mas o Nolan não deve ter pensado nesses detalhes. O cara pensou até em como funciona a troca de calor ao contrário. Ele explica até como é que funciona uma bala passando de trás pra frente no corpo da pessoa. E óbvio que ele pensou no cocô. Ele só decidiu ignorar. Ah, e que também já é tanta coisa pra entender nesse filme de objeto e gente indo ao contrário no tempo, né? Que o Christopher Nolan deve ter tirado essa parte do cocô pro filme não ficar muito confuso. Sobre isso. Ih, ficou confuso de qualquer jeito. Digamos que teria sido mais fácil fazer o filme sobre o cocô contrário. Ah, vamos logo pra vinheta. Foda-se. Que delicinha. Sinopse invertida. Não, sinopse normal, já é complicada normal. Sinopse normal, então. Esse agente da CIA que o Nolan não quis botar nome é o protagonista do filme. A missão dele é formar uma equipe para impedir que um traficante de armas russo, chamado Sator, coloque as mãos numa tecnologia que pode rebobinar os objetos e as pessoas. Para isso, ele vai contar com a ajuda do Robert Pattinson e da maravilhosa Elizabeth Debicki. Ah, tu deu uma enxugada nessa história, né? Eu tive que enxugar, né? Tá, então pra eu entender, é uma coisa meio 007. Pois é, o Nolan pegou o mesmo esquema dos filmes 007, inclusive com a parte de ter muitas locações glamourosas filmadas em vários países diferentes. E daí ele pegou esse esquema e aplicou em cima de um filme bem Nolan. Aliás, uma das coisas mais legais do Tenet é isso, porque o filme subverte essa coisa do espião que está sempre a serviço de um país ou da coroa, é sempre um peão obedecendo ordens, e coloca um cara que trabalha pelos próprios interesses e que ainda assim acaba indo salvar o mundo. Eu acho que não por acaso o filme coloca um ator negro, o John David Washington, para quem não sabe, o filho do Denzel Washington, para viver esse agente, um personagem que martela o tempo todo que ele é o protagonista. I'm the protagonist.
Ou seja, qual seria o comentário do filme com isso? O cara negro, ao tentar assumir o protagonismo de uma história de ação, vai lá e acaba indo salvar o mundo porque sabe que é a coisa certa a se fazer, e não porque tá obedecendo ordens. Ao contrário do que fazem todos os outros agentes brancos que a gente já viu em outros filmes do mesmo tipo. Você não acha que tá tentando tirar leite de pedra? Eu poderia estar, mas essa temática dos serviçais que são sacrificados pelos poderosos para proteger os seus tesouros ou seus interesses é uma temática recorrente dentro do roteiro do Nolan. E ele não é nem um pouco sutil sobre isso. Inclusive, mais pra frente ele faz uma metáfora com um cofre que é cheio de relíquias e tesouros e que, se for violado, ele meio que pode matar todo mundo que tá dentro, inclusive os serviçais, as pessoas que são pagas para proteger aqueles tesouros ali dentro. E daí assim o filme meio que alude a essa ideia dos faraós que preferiam ser enterrados com seus servos e tesouros do que ter que dividir eles com mais alguém. Então, além de tudo, é um filme que se propõe a discutir desigualdade de classe? Não. Assim, é uma temática presente, como eu mostrei. Mas o filme é focado mesmo na parte da espionagem e do trocinho que faz o pessoal rebobinar no tempo. Tá, mas uma coisa que eu não entendi. Ele é um filme de ação ou de ficção científica? Bom, ele tenta ser as duas coisas. E daí ele usa o subgênero da espionagem pra tentar costurar essas duas partes. Tá, então ele tenta ser um filme de ação e de ficção científica ao mesmo tempo. E ele falha nas duas. Nas duas. Assim, para um filme de ficção científica funcionar, ele precisa apresentar um conceito científico. E daí ele precisa explicar como ele funciona, as regras, trabalhar esse conceito, explorar as possibilidades dentro da ação do filme e aí expandir ele. Tá, então, peraí. Tu tá dizendo que o filme não explora direito esse negócio de rebobinar os objetos e as pessoas? Não, ele até explora, mas só dentro das possibilidades de ação, porque o conceito em si ele não explica. Ah, tá. Só falta tu me dizer agora que esse filme não tem um monte de diálogo expositivo que os filmes do Nolan sempre tem. Não, tem sim. Se tem. Só que ao invés de explicar como funciona o troço que faz voltar no tempo, o que o filme tá sempre explicando são as consequências de voltar no tempo. Entendeu a diferença? Tá, eu acho que eu entendi. Então o filme tem um monte de papo furado explicando as coisas que acontecem, mas nenhum papo furado explicando como que elas acontecem. É isso aí? Eu entendi certo? Perfeito, vamos pensar assim. O Nolan sabe que esse negócio que ele inventou de rebobinar os objetos é um conceito frágil que pode ser desmontado com muita facilidade. Em outras palavras, é muito fácil achar furos nessa ideia. Tipo o lance do cocô ao contrário. Perfeito, então como ele sabe que é uma ideia frágil, a estratégia dele é simplesmente evitar falar sobre o centro desse conceito científico, é tentar evitar ao máximo ter que explicar como esse conceito funciona. Daí você vê, os personagens estão sempre explicando sobre as consequências da inversão, que é como eles chamam essa coisa de estar ao contrário no tempo. Eles explicam como é que funciona o negócio da bala ao contrário, como é que funciona a troca de calor inversa, como é que funciona até pra respirar de trás pra frente. Ah, mas o cocô que é bom não explicou. Você vê, né? Enfim, eles explicam tudo, menos o troço de rebobinar. Tanto é que a gente tá chamando aqui de troço de rebobinar, porque nem nome tem o negócio dentro do filme. Daí o resultado é que o filme consegue a proeza de ter um monte de diálogos, é um filme super verborrágico e ao mesmo tempo ele não explica quase nada. Esse conceito de ficção científica que o Nolan inventou, ele é bem explorado dentro do roteiro, mas não é bem estabelecido. E é essa a diferença que pode matar um bom filme de ficção científica. Tá, mas peraí, o Nolan não explica ou foi você que não entendeu? Não seja essa pessoa. Então assim, tudo que o filme explica é por cima, é com o canto da boca. Como eu te disse antes, o Nolan sabe que esse conceito que ele criou, ele é frágil. Ele explica as consequências o tempo todo, mas não o centro do negócio. Por exemplo, nunca é explicado como funciona essa tecnologia de inverter os objetos no tempo. Sim, Yuri! Isso é porque a tecnologia não existe de verdade. Essa é a parte de ficção da ficção científica do filme. A tecnologia não existe, que a gente saiba, mas o conceito sim. Resumidinho. As leis da física que levam em conta o fator do tempo não precisam que ele passe para frente para funcionar. Se você pegar uma equação de velocidade, por exemplo, ela funciona do mesmo jeito se o tempo estiver passando para frente ou para trás. Agora, especificamente nas leis da termodinâmica, isso muda. É o único lugar das leis da física que importa se o tempo está passando para frente ou para trás. E isso acontece por causa de um conceitozinho chamado de entropia. Entropia. A entropia é o conceito que diz que todas as coisas saem de um estado organizado para um estado desorganizado. Ou seja, com o passar do tempo, as coisas saem de um estado inicial e passam para um outro estado que tende a ser mais caótico. Tipo, por exemplo, os átomos e as moléculas que se agitam e se misturam quando uma substância ganha mais temperatura. E é por isso que na termodinâmica o sentido que o tempo está passando importa, entendeu? Não. Tudo bem, o que importa é que no filme o que eles invertem é a entropia.
entropia dos objetos. É essa tendência deles terem um fluxo dentro do tempo. E esse é o conceito que embasa a ficção da parte de ficção científica do Tenet. E eles até chegam a citar a palavra entropia quase que de canto de boca assim dentro do filme, mas exatamente nesse momento aqui, quando essa cientista vivida pela Clemence Poésy, a Fleur Delacour dos filmes do Harry Potter, está explicando pro protagonista como é que funciona o negócio de voltar para trás. O que ela explica, na real não explicando, dizendo para ele não tentar entender, e sim sentir. Don't try to understand it. Feel it. E é claro que esse diálogo específico é voltado diretamente pra gente, pro espectador. É o Nolan dizendo, olha só, não tenta entender, tá? Só sente. Ok, mas lá na origem, os personagens também falam pra caramba, e o Nolan nunca explica também como é que funciona o negócio lá da tecnologia que tu põe no bracinho lá, o pessoal dorme e daí entra dentro dos sonhos. Isso ele não explica. Não, mas ali os diálogos servem pra explicar a mecânica dos sonhos e as regras desse conceito. Tudo que a gente precisa saber pra entender como funciona a invasão dos sonhos ali na origem, a gente sabe. Agora imagina se eles explicassem só o negócio do tempo passar diferente nas camadas de sonho. Ia ficar um filme mais complicado de entender. Exato, e por causa disso ia ser um filme também menos divertido, menos empolgante de assistir. Porque quando a gente entende as regras, como a gente entende o como e o porquê as coisas funcionam do jeito que elas funcionam dentro do universo do filme, fica muito mais fácil para o espectador mergulhar na ação, na missão e na aventura que o roteiro está propondo. Porque pra gente se divertir, pra gente ficar tenso, pra gente torcer pelos personagens, o espectador precisa entender com o que eles estão lidando. Ah, então é por isso que o Tenet também não funciona como um filme de ação. E é por isso que o Tenet também não funciona como um filme de ação. Veja bem, um dos pilares do cinema de ação é deixar o espectador entender o que está acontecendo. E é por isso que os filmes do Transformers, por exemplo, são uma chatice para a maioria das pessoas. Porque o Michael Bay, que é o diretor dos filmes, ele não sabe fazer uma cena de ação. Os robôs são tudo parecidos, ele tem um monte de cena de luta, e a cena de luta é aquele monte de metal cromado cambalhotando no meio da tela, e daí ninguém entende o que está acontecendo. Enfim, não é divertido. Por outro lado, temos o exemplo do Mad Max Estrada da Fúria. Que exemplo de filme de ação! Mesmo com vários carros e gangues com visuais parecidos, o diretor George Miller sempre deixa a gente entender quem é quem tá onde em relação ao quê, quais os objetivos e os conflitos de todos os envolvidos. As cenas de ação do Estrada da Fúria são um caos completamente organizado e muito bem orquestrado. O filme nunca deixa a gente se perder no que tá rolando, e é por isso que ele é tão divertido de se acompanhar do início ao fim. E daí aqui no Tenet, como a gente não entende muito bem as regras dessa tal de inversão, fica difícil pra gente se envolver com as sequências de ação. É isso aí? Não só as regras do conceito de inversão, que já seria um baita problema para o filme resolver, mas acontece que o Tenet depende muito de várias sequências de ação, e daí entra um problema que o Nolan tem não é de agora. Ele tem desde sempre. Assim, Christopher Nolan é um cineasta que eu admiro muito. Eu acho que ele fez pelo menos umas 3 obras-primas modernas. Mas tem uma coisa que ele é muito ruim, é estabelecendo a mise-en-scène. Que é isso agora? Mise-en-scène é a disposição espacial dos objetos dentro de uma cena. É você informar para o espectador quem tá onde em relação ao quê. Por exemplo, a mise-en-scène desse vídeo é eu aqui sentado nessa cama falando com você de pé aí do outro lado do quarto. É uma mise-en-scène simples, mas quando eu mostro eu aqui e você aí, fica fácil de entender a disposição dos objetos nessa cena. E tudo bem que normalmente ele lida com cenas bem mais complexas, mas o Nolan sempre foi muito péssimo tentando fazer isso. As cenas de ação deles são geralmente muito confusas, mesmo quando são simples. Não é à toa, aliás, que normalmente ele faz as perseguições em linha reta, sempre em linha reta. E olha que mesmo assim ele consegue se perder. Pega esse exemplo aqui do Batman, o Cavaleiro das Trevas. Se liga nesse caminhão aqui, ele joga a van blindada da polícia pra fora do viaduto. Mas olha o sentido que o caminhão bate e o sentido que a van voa pra fora do viaduto. Não faz sentido nenhum. Tá totalmente ao contrário. E só fica pior quando a gente fica sabendo que na filmagem original, como mostra essa cena do making off, o Nolan filmou o negócio no sentido correto. Ou seja, alguém, talvez o próprio Nolan, espelhou essa tomada na pós-produção do filme. Por quê, gente? Por quê? O Nolan nunca foi muito bom com essa coisa de estabelecer quem tá onde em relação ao quê, né? Verdade seja dito. Nunca. E se já é difícil mergulhar num filme de ficção científica, onde a gente não entende muito bem o conceito da ficção científica, imagina também tentar mergulhar nesse mesmo filme quando ele é cheio de cenas de ação, onde um diretor não consegue estabelecer muito bem quem tá onde em relação ao quê, com vários personagens que estão o tempo todo de máscara e com uniformes parecidos, o que dificulta ainda mais tentar identificar quem tá fazendo o que, onde e o mais importante desse filme,
quando. E por causa disso, aliás, um dos pontos fortes do Nolan acaba se voltando contra ele, que é a habilidade que o cineasta normalmente tem para criar montagens paralelas. E o que são montagens paralelas? São aquelas partes do filme que tem várias cenas de ação que são contadas simultaneamente. O filme normalmente picota elas e daí vai pulando de uma para outra para juntar a atenção e criar um crescendo. O Nolan sempre foi muito bom criando essas montagens paralelas, tanto é que a base do A Origem é uma grande montagem paralela entre várias cenas. Mas aqui, com a confusão de coisa que a gente já tem para assimilar, a montagem paralela acaba sendo só mais uma coisa para atravancar o raciocínio do espectador e impedir que ele mergulhe dentro da ação do filme. Daí aqui no Tenet, quando chega o clímax do filme, socorro, porque deve ter um monte de soldado inimigo e aliado, todos com trajes muito parecidos, vários deles de máscara, no meio de um tiroteio, alguns indo pra frente no tempo, outros indo pra trás no tempo, isso tudo dentro de um cenário de guerra que já é naturalmente confuso, porque é aquele monte de escombro, prédio abandonado e tiro rolando pra tudo que é lado, e ainda por cima o Nolan coloca aqui também várias montagens paralelas, ou seja, dá pra imaginar o diretor nessa hora na sala de pós-produção falando alguma coisa tipo eles não vão entender nada. Então, em resumo, Tenet é uma bosta. Não é uma bosta. Ele é confuso. E é um filme que se esforça bastante pro espectador não se envolver com ele. Agora, como produção, é um espetáculo. É tudo muito grandioso, do tamanho dos enquadramentos, a escala das sequências de ação, até a quantidade absurda de figurantes. Ao contrário do que ele faz com o conceito de entropia, o filme não tenta esconder de maneira nenhuma o orçamento ostensivo que ele teve para gastar com a produção. E essa coisa do filme usar o subgênero da espionagem para costurar essa união arranjada entre a ação e a ficção científica acaba pelo menos dando pra gente a oportunidade de visitar vários cenários incríveis, ainda que o Nolan se saia muito melhor utilizando assim espaços internos e aproveitando, né, o design de produção interno dos ambientes, do que quando ele vai filmar em locação na rua, porque eles passam pelo menos por umas 5, 6 cidades e não dá pra diferenciar uma da outra, porque o Nolan simplesmente filma elas de uma maneira que faz parecer tudo igual, tudo um monte de concreto e cidades industriais que perdem completamente o beleza, encanto. Agora, eu curto esses excessos, então eu consegui apreciar o espetáculo, eu só não consegui me envolver, me mantive apático durante boa parte do filme. Eu não consegui comprar o drama do autoproclamado protagonista e nem das pessoas que ele tenta ajudar. Eu entendi os conflitos deles, mas eu entendi racionalmente. O filme não conseguiu fazer eu me importar, não conseguiu fazer eu sentir. E curiosamente, isso é uma consequência direta do Don't try to understand it. Feel it. Ao evitar a explicação e pedir literalmente para o espectador sentir algo, o filme do Nolan acaba justamente repelindo esse envolvimento. E dentro de um projeto tão apático, não surpreende que o personagem mais interessante é o vilão, mesmo que ele seja vivido como uma caricatura extrema pelo sempre ótimo Kenneth Branagh, que só não soa ridículo porque ele tá dentro de um filme que fala sobre coisas sendo rebobinadas em tempo real. Aliás, é só por isso que a gente deixa também passar uns diálogos que são doloridos de tão básicos, né, Sr. Nolan? Porque todo mundo sabe, né, que quem dava o aprofundamento e a tridimensionalidade para os personagens do Nolan era o irmão dele, o Jonathan, que saiu, foi fazer o Westworld e deixou o Christopher fazendo o filme sozinho. E desde então é isso, né? A gente tem filmes do Nolan que são suquinho de Christopher Nolan, mas que sem aquela parte envolvente, emocional e até com aprofundamento filosófico que costumava estar bem presente antes nos filmes dele quando ele escrevia junto com o Jonathan. Isso agora o outro irmão Nolan levou lá pro Westworld, pelo menos para as 2 primeiras temporadas, né? Porque essa terceira é muito ruim, gente. Eu só não entendi o título. Tipo, eu entendi que é um palíndromo e tal, isso conversa com a temática do filme, etc, blá blá blá. Eu não entendi o que significa, de onde é que saiu Tenet? Bom, a palavra Tenet é um palíndromo, que são essas palavras que podem ser lidas de trás para frente, como Ana ou Arara, enfim. Agora esse palíndromo específico, Tenet, o Nolan deve ter tirado, na verdade com certeza tirou, de um negócio arqueológico que já foi achado em vários lugares e que é chamado Quadrado de Sator. O Quadrado de Sator é um quadrado palíndromo, é um quadro feito normalmente de pedra em que todas as palavras podem ser lidas tanto de trás para frente quanto de frente para trás. E as palavras que estão nesse quadrado são Sator, Arepo, Tenet, Ópera e Rotas. Se eu conheço o Nolan, essas palavras tudo aí deve aparecer no filme e ainda tem uma importância, não é não? Sim, todas essas palavras aparecem e têm alguma importância dentro do filme. Sator é o nome do vilão, Arepa é o falsificador de arte que enganou Elizabeth Debicki, Tenet tem um código para eles falarem sobre a tecnologia da inversão, Ópera é onde o filme começa e Rotas é o plano do pessoal que resulta naquela longuíssima cena de perseguição no meio do filme.
Vai ter muita gente achando o filme genial só porque descobriu isso aí. Eu acho que essa é a ideia. Enfim, Tenet é um filme que explora todas as obsessões mais comuns do Christopher Nolan. Tem a esposa em perigo, tem o plano de assalto, tem o Michael Caine, tem um avião sendo destruído. Tipo, o cara odeia mesmo tudo que voa, né? Tem também, claro, o negócio de mexer com o tempo. É tanta ideia que o Nolan tem de mexer com o tempo nos filmes dele que daqui a pouco vão criar o universo cinematográfico só com os filmes do Nolan. Ah, universo cinematográfico? Como assim? É, universo cinematográfico, sabe? Que nem o da Marvel e da DC. O MCU é o Marvel Cinematic Universe e o DCU é o DC Cinematic Universe. Daqui a pouco vão juntar todos os conceitos de ficção científica do Nolan e criar o universo cinematográfico do Nolan. No cu. Do que tu me chamou? Eu não te chamei de nada, eu disse no cu. Nolan Cinematic Universe. É uma boa. Quem sabe aí no cu eles vão finalmente explicar como é que funciona o cocô ao contrário.